Sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Abordarei os estados físicos da matéria. A matéria, ela possui 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E isso depende da proximidade de suas partículas. Lembrando que essa proximidade depende também de 2 fatores, que são força de coesão e força de repulsão. Força de coesão faz com que as moléculas se aproximem uma das outras. Já a força de repulsão faz com que as moléculas se afastem uma das outras. É importante lembrar que o volume, a densidade e a forma de uma matéria pode variar de acordo com a temperatura. A matéria no estado sólido possui as moléculas muito próximas uma das outras, por isso a forma é fixa e o volume também é fixo e não sofre compressão. Então, podemos dizer que as forças de atração e de coesão predominam quando a matéria está no estado sólido. Já no estado líquido, podemos observar que a matéria possui forma variável e volume fixo. Isso se dá por conta da força de atração, que é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Podemos observar também que a matéria no estado líquido, ela possui algumas características, como por exemplo, escoamento, que é a facilidade de escapar, de escorrer, e adquire também a forma do recipiente onde é colocada. Por exemplo, se vocês colocarem 1 litro de água em qualquer recipiente, este 1 litro de água adquire aquele formato do recipiente. Já a matéria no estado gasoso, suas moléculas possuem uma maior movimentação, vamos dizer assim. Então, o movimento das moléculas nesse estado é bem maior que no estado líquido e sólido. As forças de repulsão predominam, fazendo com que a matéria não tome forma e nem volume constante. Podemos dizer que a força de atração é menor que a força de repulsão entre suas moléculas. Vamos agora abordar as mudanças de estado físico da matéria. Lembrando que essas mudanças dependem muito da temperatura e da pressão. Então, o que vai provocar a mudança de um estado físico da matéria é a variação de temperatura e de pressão. Vamos lá relembrar quais são as mudanças de estado físico da matéria. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E isso acontece quando a matéria recebe calor. Por exemplo, já que fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, aqui, os cubinhos de gelo, quando vocês esquecem lá a forminha de gelo em cima da mesa, ela começa a mudar, a fazer essa mudança de estado físico, porque está recebendo calor do ambiente. Agora, um outro processo, podemos dizer até inverso, é a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o sólido. Essa mudança de estado físico acontece pela perda de calor. A matéria ela perde calor. Nesse caso, a diminuição da temperatura até o ponto em que as moléculas diminuem a agitação, elas se aglomeram, elas param, diminui ali a agitação. Então, um exemplo de solidificação. Quando vocês colocam lá a água nas forminhas de gelo e levam até o congelador. É o processo de solidificação que está ocorrendo. Então, podemos observar que as mudanças de estado físico da matéria ocorrem a todo momento em nosso entorno, faz parte aí do nosso dia a dia. Vaporização. Então, podemos dizer que vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. A vaporização ela pode ocorrer de 3 formas. Vamos ver cada uma. Pela evaporação. Ocorre a qualquer temperatura e seu processo se dá de maneira lenta. Um exemplo é quando colocamos roupa no varal para secar. Ali vai ocorrer um processo de evaporação. Ebulição. Ocorre a uma determinada temperatura. Exemplo, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius e permanece nessa temperatura enquanto estiver fervendo. É um exemplo de ebulição.
Calefação. Podemos dizer que calefação é um tipo de vaporização que ocorre quando um líquido é lançado em uma superfície que apresenta temperatura bem maior que a do seu ponto de ebulição. Nessa situação, o líquido rapidamente passará para o estado gasoso. Condensação. Então, condensação é a mudança de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Essa passagem ocorre com a diminuição da temperatura e o aumento da pressão. Sublimação. Lembrando que sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa, do estado gasoso para o estado sólido. Então, não passa por o intermédio aí do estado líquido, é uma passagem direta do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Exemplo, as naftalinas, aquelas bolinhas que a gente compra no mercado, elas vão desaparecendo ali no ambiente pelo processo de sublimação. Expliquei já? Então, quando a matéria absorve calor, podemos dizer que houve um processo endotérmico. Quando a mudança de estado físico ocorre pela absorção do calor, processo endotérmico. Agora, quando a mudança do estado físico ocorre por liberação de calor, é um processo exotérmico. Esse quadro resume bem tudo que eu acabei de explicar. Então, no estado sólido, a forma é própria, o volume é constante, o arranjo das moléculas são ordenadas e muito próxima, a agregação é muito forte, força de atração, e o movimento pouca liberdade, ou seja, as partículas são menos agitadas. No estado líquido, a matéria adquire a forma do recipiente, o volume é constante, o arranjo das moléculas são desordenadas e próximas, força de coesão forte, a agregação é forte, movimentação é relativa, liberdade, ou seja, não se movimentam tanto as moléculas. No estado gasoso, a forma é do recipiente, onde você colocar, vai adquirir aquele formato, o volume é variável. Sabemos que os gases têm volume variável, o arranjo das moléculas muito desordenadas e muito distante, ou seja, no estado gasoso as moléculas elas estão bem afastadas. A agregação praticamente nenhuma, elas estão afastadas ao máximo mesmo. E o movimento é grande liberdade, então tem grande movimentação. A atividade eu vou mandar no formato de Word, PDF, então por hoje é só. Um abraço e bons estudos.